Quando um jogador ou treinador vai atuar fora do país, ele tem que se adaptar a várias coisas, ao estilo de jogo, à culinária do local, e uma coisa muito importante é aprender a língua do lugar que você vai jogar. Ou você aprende a falar, ou tenta falar e acaba virando piada. Vê se você lembra desses casos aí. Iraq mark the mid from behind. E after that, in segundo time I make two changes. One player experienced, teve mais chego, e another player que have experience. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haver aceitado este reto e depois de conhecer o clube, a la ficção e a cidade de Madrid, estou alegre de haver tenido esta ocasião. I don't speak English very well, but for me, I like it because the fans speak for me. Good English. A gente say not good English, but I like the fans, unbelievable. I love the fans. Mas é bom deixar claro que esse problema não acontece só com brasileiros. Are you feeling more and more confident with each game? No, I understand. Are you confident? I understand, sorry. Gary, he's looking confident anyway, Gary. Yeah, he is confident. He's Aliás, no Brasil, quando vem um gringo aqui que não consegue falar muito português, a gente faz um bullying com ele. Eu queria saber como você recebeu a justificativa do Leão para mudar, para cambiar isso, dizendo que ninguém entende o que você fala. Não, primeiro acho que ele não me falou nada a mim, de que me iba a sacar la cinta. Pero él es el técnico y tiene derecho a hacer lo que él quiser. Eu não sei quem é Cabrito Davis. Não, você tá desgraçado! Não, eu sou Rogério Ceni. Bom, quando o jogador fala espanhol, até que é fácil entender, a gente dá um jeito de entender. Mas e quando a língua é chinês, inglês, holandês? Aí é sempre um pouco mais complicado. Vamos lembrar então como que 10 gringos improváveis com idiomas que não são espanhol se saíram falando português. Roda a vinheta. Zizal, chinês. Coitado do Zizal, chegou no Brasil para jogar pelo Corinthians, ficou 2 anos, praticamente não jogou, se esforçou para aprender o português, deu algumas entrevistas, mas não conseguiu direito e acabou virando piada. Para mim, o primeiro jogo desse ano, eu estou feliz e vou tentar. I will try my best. Coca-Cola, Gatorade, Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Seedorf, holandês. Bom, Seedorf é casado com uma brasileira, conviveu com muitos brasileiros ao longo da carreira, então já chegou no Brasil com português fluente. Mas o primo dele, Stefano Seedorf, que foi contratado na mesma época que o Seedorf mais famoso estava no Botafogo, chegou aqui sem nenhuma noção. Ainda assim, ele decorou algumas coisinhas em português para falar. Em Madrid, eu fiquei 4 anos com o Roberto Carlos no quarto, então aí eu comecei já a aprender o português um pouquinho, porque nunca ouvi alguém falar tanto por telefone como o Roberto Carlos. Eu sou Stefano Seedorf. Quarta-feira, estar em campo, venha me ver. Dejan Petkovic, sérvio. Petkovic chegou aqui no Brasil em 97. Quando ele chegou, foi apresentado ali, ele na verdade estava falando um espanhol, um portunhol, mas com o tempo ele aprendeu bem o português, ficou para sempre com aquele sotaque de sérvio, mas hoje em dia o estranho mesmo é ouvir ele falar sérvio. Espero que vai sair muito bem nesta aventura aqui no Brasil. É mais difícil uma frieza, Everton Silva veio comigo e falou: "Ô pai, você é nosso ídolo, não vai um pênalti tirar isso de você, foda-se o pênalti." Aí me deu moral para ele mesmo se errasse de novo, eu sabia que não ia perder. Na dolazi do druge stvari, da smo mi se spremali da idemo sve ništa, dobili utakmicu u gostima, izgledali smo kući. I bio je dogovor sav taj dok na prepočetku utakmice samo. Kazu, japonês. Bom, Kazu é uma verdadeira lenda do futebol japonês. Em março desse ano, ele bateu um recorde no inglês Stanley Matthews, jogou uma partida com 50 anos de idade. E essa carreira longeva começou no Brasil. Ele vestiu a camisa do 15 de Jaú, Santos, Juventus. Uma das primeiras passagens foi no CRB de Alagoas
e naquela época ele se encontrou com o repórter Márcio Canuto. Dá uma olhada como é que foi. Ricardo colônia japonesa, não? Watashi wa Sokigai Skidei. Parecendo? Sim. Eu disse, Kazu adora jogar futebol. Além do futebol, ele pratica o boxe e o kung fu. E aqui, Marcelo, ele aumentou sua admiração por duas coisas. Praia é mulher. Mulher de tanguinha? Tanguinha, assim. De calcinha? Kazim Richards, turco. O Kazim é um caso engraçado, né? Ele é inglês, naturalizado turco e tem uma mulher brasileira. Então ele chegou em 2016 para defender o Curitiba e se esforçou bastante para aprender e foi evoluindo bem. Depois jogou pelo Corinthians, né? Tá jogando pelo Corinthians e mostra muito esforço para aprender e até ganha algum carisma e alguns pontos com a torcida, exatamente por causa desse esforço com o português. Para mim, é brasileiro, pessoa, é muito bom pessoa. Tem muito grande coração. Sol aqui, para mim, especial, tudo de manhã eu falo obrigado, Senhor, né? Porque meu país, eu nasci em Inglaterra, é muito frio, cara. Joel Camaronês. O camaronês Joel abriu as portas para os africanos no futebol paranaense. Ele chegou ao Londrina, que depois teve o Yaya Banhoro, não sei bem a pronúncia, Yaya Banhoro, o burkinense lá. E o Joel passou por vários clubes já, Londrina, Curitiba, Cruzeiro, Santos. Hoje ele está no Avaí, jogou no Botafogo também, hoje está no Avaí. E depois de tanto tempo no Brasil, ele já quase não tem mais sotaque francês. Cheguei no Brasil em setembro de 2009, né, e teve um campeonato organizado em Camarões, pela Federação de Camarões, as categorias de base. Tem um camaronês que mora no Brasil, né, há muito tempo, ele foi assistir. Fui artilheiro, o time foi campeão, ele me fez a proposta de vir para o Brasil. Malouda, Evra e Henry, franceses. Esses três entram na nossa lista sem muito mérito, na verdade. Eles falam um português sem confiança, sem muitas palavras. O Malouda tem uma esposa brasileira, então é o que tem um pouco mais de noção. O Evra ele só brinca, ele aprendeu um pouco de português com os brasileiros que ele jogou. É um cara bem divertido, nas redes sociais faz umas brincadeiras meio loucas, engraçadas. E o Henry, na verdade, ele sabe falar ali um Vasco, diz que tem uma admiração muito grande pelo Vasco. Tem a lenda de que ele sabe cantar o hino do Vasco, mas é muito mais lenda, na verdade. A gente tem um vídeo aí dele cantando Vasco, e acho que é só isso mesmo. You know, Vasco, and I liked it. Vasco. Qual a equipe que você gosta mesmo? A equipe Pernambucano. Vasco. Do Vasco. Juninho. Dani, joga bonito. Tu és um homem da porra. Tu lo sai, caralho. Yong Tae-se, norte-coreano. Esse é provavelmente o jogador mais improvável que fala português. Ele foi criado no Japão e foi lá que ele conheceu muitos brasileiros e acabou aprendendo português. Na Copa de 2010, que a Coreia do Norte disputou, inclusive enfrentou o Brasil, ele era um dos maiores destaques da seleção. O nome é Yong Tae-se, seleção norte-coreano. Eu quero marcar contra o Brasil. Espera, Lúcio. Sven-Goran Eriksson, sueco. O Eriksson ele sabe falar português porque ele treinou 2 vezes o Benfica, então ele tem uma noção boa e acabou por isso sendo especulado aqui no Brasil depois do 7-1, quando surgiu aquele papo de que o Brasil precisava de um técnico estrangeiro, porque os nossos técnicos estão muito atrasados, mas ele não foi contratado, obviamente, e na verdade o português que ele fala é um espanhol, um portunhol. Dá uma olhada. Muy bien, un país de futebol muy importante en Inglaterra. Se vive futebol muy bien, se deja entrenadores hacer de todo. Gringos em outros esportes. Bom, nosso foco aqui no canal é futebol, mas em outros esportes no Brasil já passaram diversos gringos de países com línguas muito diferentes do português e que tiveram que aprender e acabaram saindo bem no português. Vamos lembrar alguns casos. Técnico, Roberto, ele é muito forte, eu quero imparar com ele. Aprender. Sim, aprender. Ouviram da Perenga as margens plácidas, de povo cobrar retumbante. Só isso agora. Hoje estamos jogamos bem juntas. Eu gosto muito dessa equipe. Finalmente estamos jogando. Try in English, that's
bem juntas. Eu sou muito feliz. Ah, faz parte do jogo, né? Primeiro eu tenho que mandar um beijo para meus filhos, tá? Mas faz parte do jogo, né? Eu adoro tantas coisas aqui em Brasil. Meu time, sucos frescos, naturais e também o tempo, o clima, o sol. Adoro. É isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, porque a gente ainda vai fazer muitas listas bacanas assim. Isso aí, até a próxima. See you soon. Hasta la vista. Au revoir. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Sayonara. Tá bom, a gente já tá quase que nem o Hernanes aí. English. Here is São Paulo. E francês, François. Ici c'est São Paulo. E italiano. Qui é São Paulo. E espanhol. Acá é São Paulo. E mandarim. Mas deixa eu pensar primeiro em mandarim. Mandarim que é o negócio mais embaixo, né? Mandarim é... Nelly, Charlie. Boa. Charlie, São Paulo. Pi.